Deus é fiel. Para mim, Ele é fiel. Para você não? Por que você acha que não? Porque está demorando, porque a situação está difícil. Se a sua resposta é sim, se a sua resposta é que você está desanimado, que a situação está difícil demais, que você não vai aguentar, vem comigo que a gente precisa mesmo bater um papo. Vem comigo. Olá, meus queridos, olha quem tá aqui. Eu mesmo, gordo, careca, barbudo, ó, parei a barba para gravar vídeo para vocês. Não foi à toa não. Eu mesmo, irmão Raul do nascidodenovo.org. Tô aqui mais uma vez para o nosso compromisso semanal, aqui para a palavra da semana. Isso mesmo, para mais um recado especial do Espírito Santo para a nossa vida. Bom, vamos parar de conversa fiada e vamos direto para o que interessa, vamos direto para aquilo que o Espírito Santo está entregando para a gente hoje. Vamos direto para a palavra. Bom, a palavra de hoje está num livro que para mim é muito especial. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. E olha, a primeira vez que eu li esse livro, eu nem convertido era. Mesmo assim, tocou muito no meu coração. A palavra de hoje está lá em Esther. É Esther capítulo 6, versículo 11. Vamos ler comigo? Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Honrar. Hoje nós vamos falar especialmente disso, hoje nós vamos falar de honra. Nós vamos falar de uma pessoa que fez algo e que esse algo talvez tenha caído no esquecimento, mas que na hora certa ele foi honrado. Hoje nós vamos falar de Mordecai. É o primo de Esther, na realidade é um padrasto de Esther, porque quando os pais de Esther morreram, quando o nome dela era Hadassah, quando os pais dela morreram, quem cuidou dela foi Mordecai. Foi o judeu Mordecai. Amém? Temos que pensar o seguinte, tá bem? Mordecai, ele fez uma coisa boa, ele fez uma coisa digna de recompensa. Só que isso caiu no esquecimento. Nós temos que pensar que mesmo quando a gente faz alguma coisa para as outras pessoas, quer para o nosso patrão, quer para o nosso amigo, para a nossa família, tudo que nós fizermos, tá? Tudo aquilo que nós fizermos no nosso dia a dia, que nós produzirmos no nosso dia a dia, tem que ser feito como a Bíblia manda. A Bíblia manda tudo que nós fizermos, nós fazermos como se estivéssemos fazendo por Deus. Amém? Ó, em Efésios 6,5 a gente tem um exemplo disso. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Ou seja, que é para a gente obedecer, que é para a gente fazer as coisas para qualquer um como se nós estivéssemos fazendo diretamente para Deus. Sabe, mas não é uma nem duas vezes que a gente faz as coisas, que a gente tenta ir fazer as coisas direito, a gente tenta seguir os caminhos do Senhor e parece que Ele na realidade nem vê isso. Eu estou mentindo? Só que a gente tem que pensar que nada daquilo que nós viermos a fazer vai fazer com que a gente seja merecedor de uma agulha que seja de Deus. De nada de Jesus. Jesus nunca vai ser nosso devedor. Ele foi sem pecado e morreu naquela cruz. E além disso, Ele é Deus. Sabe? Deus é onipotente, Ele pode tudo, Ele tem toda a glória. E Ele é um pai, ele nos ama. E pelo fato dele nos amar, Ele fica feliz quando a gente faz a vontade dEle. Não quer dizer que nós encostamos Ele na parede, ou como alguns homens de Deus dizem, Deus tem que te abençoar se você fizer isso. Para.
que é graça? A graça é um favor imerecido, ponto. O que é um favor imerecido? Uma coisa que nós não merecemos. Ai, mas quantos anos eu estou na igreja? Quantos anos eu faço não sei o quê? Meu, mesmo assim o que Jesus fez por você é muito mais. Sabe, mas por nos amar, Deus honra a gente desde que nós o sirvamos. Esse é o ponto interessante, porque Ele não tem que fazer nada para você, Ele não tem obrigação de fazer nada por você, mas Ele faz. Por quê? Porque Ele te ama, como todo pai. Você vê um pai que ama o filho, o que o pai faz? Ele faz de tudo para o bem desse filho. Ele ajuda o filho, ele proporciona coisas boas para o filho. Se o filho não merece, ele dá uma segurada para quê? Para disciplinar, para educar. É o mesmo caso conosco e com Deus. Deus é um pai. E como pai, ele honra todos aqueles filhos que querem agradá-lo. Sabe? Pode demorar, meu irmão. Pode demorar, pode estar demorando para você, pode estar complicado para você. Você pode achar, puxa, não aguento mais, quantos anos eu vou esperar? Eu penso assim às vezes me bate uma tristeza. Porque o mundo, porque as pessoas aí estão aí para apontar o dedo para a gente. Estão aí para mostrar nossos erros. Então vai colocando a gente para baixo. Só que nós temos que pensar que pode tardar. Mas a gente tem que ver o que a Bíblia nos fala. E a Bíblia é clara que quando fala que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Olha lá, Gálatas 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Ou seja, mesmo pode demorar, mas se você estiver semeando correto, se você estiver obedecendo, se você estiver ajudando, Deus vai te honrar. Deus vai nos honrar. Se você plantar obediência, você vai colher coisa boa. Se você plantar rebeldia, o que você acha que você vai receber? Muitas pessoas falam, nossa, por que Deus deixa alguém passar, o irmão passar o que ele está passando? A gente não sabe. A gente não sabe qual é o tratar de Deus com ele. Só que nós temos que ver a semeadura, nosso Deus é justo. Se você plantar coisas boas, vai colher coisas boas, como é que alguém que plantar coisa ruim vai colher coisa boa? Não tem condição, Deus é justo. Ele é justo, tá? Ele não é igual, ele não prega igualdade, ele prega justiça. Deus nos dá justiça, não igualdade. Porque a igualdade nem sempre é justa. Voltando a Mordecai, que é esse o exemplo que nós temos, Mordecai, ele denunciou o plano de 2 eunucos que estavam tramando para matar o rei. Ó, tá lá em Esther, capítulo 2, versículos 21 e 23. 21 ao 23. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo, se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era de fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isto foi escrito nos livros das crônicas perante o rei. Mordecai fez algo. Mordecai salvou o rei. Mordecai denunciou um plano para matar o próprio rei. Só que acontece o seguinte, isso caiu no esquecimento. Parece que isso caiu no esquecimento. Mas na realidade não caiu. Na realidade Deus tem o tempo para ajudar. A Bíblia em Eclesiastes fala que há tempo para tudo. Tempo para viver, tempo para morrer, tempo de chorar, tempo de rir. Então existe tempo para tudo e Deus sabe o tempo perfeito. Sabe, parecia que Mordecai ia ficar esquecido, que não ia acontecer nada. Parecia. Só parecia. Porque quando a gente faz aquilo que é a vontade do Senhor, nada fica para trás, nada passa em branco. Nada. E na hora certa, depois de um bom tempo, o rei não conseguia dormir e chamou o seu servo para que lesse as crônicas para ele.
Foi então que lembraram a ele que foi Mordecai que descobriu o plano que estavam cometendo para matar o próprio rei. Foi Mordecai, foi dito ao rei, o rei lembrou disso, não que ele não soubesse, mas o rei lembrou. Isso está em Esther, capítulo 6, de 1 a 3. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Sabe, a Bíblia mostra em vários casos, com vários personagens, que Deus não honra a gente só por honrar. Deus honra de uma maneira que todos vejam que Ele é Deus, que todos vejam que Ele é um Deus grande, onipotente, onipresente. Deus fez com que o rei perguntasse para Amã, inimigo mortal de Mordecai, a Malequita, que queria destruir o povo judeu, o que o rei deveria fazer para honrar alguém. Esther 3, versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. O rei perguntou a Amã como honrar alguém. Por quê? Porque Amã estava lá naquele momento. E ele foi justamente para pedir para enforcar Mordecai, que salvou o rei. Perguntou o rei, em Esther 6,4. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai, e na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Amã achou que o rei iria honrar a ele, que ele era o principal dos príncipes. Esther 6,6. Entrou Ramã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Ou seja, Deus fez de uma maneira tão maravilhosa que Amã achava, ou seja, falou a honra que queria que acontecesse com ele. Então, Mordecai não foi só honrado, mas Deus fez com que Mordecai fosse honrado por Amã, o seu inimigo, que ele fosse o veículo para honra. Olha como Deus fez. Deus faz os nossos inimigos nos honrar. Deus faz com que os nossos inimigos nos engrandeçam. Sabe? Tanto que Amã teve que ir puxando o cavalo de Mordecai e gritando: assim se faz ao homem que o rei pretende honrar. Você já imaginou um inimigo mortal falando e te honrando, gritando para todo mundo que você tem que ser honrado? Porque Amã falou: não, você deve pegar o seu cavalo com a sua roupa real, pegar a sua coroa, colocar na cabeça da pessoa e alguém ir à frente gritando que o senhor quer honrá-lo. Aí sabe o que aconteceu? Olha lá, Esther 6, versículo 11. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aqui a gente vê como o Senhor age, como o Senhor é perfeito, como o Senhor não vai permitir que nós sejamos humilhados. Sabe, se você serve a Deus, podem estar construindo uma forca para você, como Amã estava fazendo para Mordecai. Porque Amã preparou a forca pelo ódio que ele tinha de Mordecai. Mas no fim das contas, quem foi enforcado naquela forca que foi feita para Mordecai foi o próprio Amã. Ou seja, quem está armando para cima de você vão cair na mesma armadilha. É assim que Deus age. Mas irmão, não, você não deve desejar uma coisa dessa. Mas o agir de Deus muitas vezes é assim. Muitas vezes o agir de Deus é assim. Amã foi enforcado na forca que ele mesmo
Fez para Mordecai, ó, Esther 7, 9 e 10. Então disse Rabona a um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então o rei disse: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amã era o principal, era o primeiro ministro do rei. Ou seja, ele era o principal dos príncipes. As ordens, o rei deu um anel para ele, para selar as ordens, e as ordens seladas por Ramã eram como as ordens do próprio rei. E ele caiu em desgraça, ó, tá aqui, ó, Esther 3:1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Esther 3:10 também. Então o rei tirou da mão seu anel, deu a Amã, filho de Ramedata, Agagita, adversário dos judeus. Mordecai não só saiu livre, tá? Como ele assumiu o cargo de primeiro-ministro, que era de quem? De Amã. Ó, Esther 8:2. Tirou o rei o seu anel que tinha dado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Ou seja, o Senhor não só deu a posição, não só honrou, fez com que o inimigo honrasse, com que o inimigo caísse em desgraça, e aquilo que pertencia ao inimigo foi dado para Mordecai. É assim que funciona com Deus. Pode estar complicado, podem estar te perseguindo, pode estar difícil, mas o Senhor vai honrar. E Ele não vai honrar do jeitinho assim, não, ó. Ele vai honrar para valer, porque Ele é Deus. Sabe? Mas como tudo na Bíblia, tudo tem suas condições. Toda promessa na Bíblia tem condição para acontecer. E tudo isso aconteceu para Mordecai, porque Mordecai guardava os estatutos de Deus, porque Mordecai andava nos estatutos de Deus. Ó, Deuteronômio 28:1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. No Antigo Testamento, a lei deveria ser observada. Hoje a gente tem Cristo. Muitos falam que se a gente está na graça, a gente está livre de obedecer. Que a gente pode fazer tudo. Pecar, virar o zoinho, que vai estar tudo bem. Mas não é assim. A Bíblia é clara quando fala que quem ama a Deus guarda os estatutos, ou seja, segue os caminhos do Senhor. Ó, João 14, 23 e 24, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou, ou seja, a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas seriam acrescentadas. A honra e o livramento dos nossos inimigos também. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ser honrado por Deus vai ser acrescentado. Basta seguirmos o caminho do Senhor, que o Senhor vai lutar por nós, o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor vai lutar por nós. Não precisamos confiar na força do nosso braço. Amém? Então vamos seguir o caminho do Senhor e vamos ficar tranquilo, porque Deus é fiel. Deus é fiel e vai cuidar da gente. Deus vai cuidar de nós, Ele é fiel. Você pode estar sendo perseguido, mas o Senhor sabe disso e Ele vai te livrar. Amém? Amém? E como Mordecai, você vai ser exaltado por aqueles que estão tentando te caçar. Amém? Essa foi a palavra da semana, mas ainda não acabou não. Agora nós vamos fazer o mais importante. Agora nós vamos orar. Vamos comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença. Te agradecemos, Senhor. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine o caminho ao qual nós temos que andar, como nós devemos seguir os Teus caminhos.
Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. Porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que honra, o Senhor é o Deus que engrandece. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem maravilhas para fazer na nossa vida. E nós queremos ter na nossa vida nada mais, nada menos do que obediência, para Te seguir, para Te honrar. Para que o Senhor tenha orgulho de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, essa foi a palavra da semana. Espero que vocês tenham gostado. Acessa lá nascidodenovo.org, vocês vão encontrar muito material. Estudos bíblicos, esboços de pregação, o Little Drops, outros episódios da palavra da semana, tanto da temporada passada, da primeira temporada, quanto dessa, da segunda temporada. Então tem muito material lá para você. Entra lá, tem formulário para você pedir oração, tem formulário para você falar com a gente, tem muita coisa legal lá para vocês, tem notícias. Entra lá, nascidodenovo.org. Outra coisa, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui ó, debaixo do título desse vídeo, você vai ver um botãozinho vermelho de inscreva-se. Clica aí, se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, porque isso vai facilitar a gente a divulgar mais os vídeos do nascidodenovo.org. Vai ajudar a gente a divulgar essa palavra que você está vendo e vai ajudar as pessoas a acessarem os outros episódios. Se você estiver assistindo em algum site que compartilhou esse vídeo, ou no site nascidodenovo.org, entra lá no teu navegador, nascidodenovo.tv, você vai direto para o nosso canal do YouTube. Aí você clica lá em inscrever, clica lá e ajuda a gente, amém? Lá você vai ter acesso a todos os vídeos, desde a palavra da semana, Little Drops, e muitos vídeos novos, programas novos que estão para estrear aí no Nascido de Novo, amém? Então fique com Deus, amém? Amo a vida de vocês, não se esqueça, fala do nascidodenovo.org para as pessoas, porque é uma forma de você cumprir um pouco do ID de Jesus, ID pregar o evangelho a toda criatura. Amo a vida de vocês.